E aí galera do meu canal Living the Dream, Flávio Rattori. Hoje eu vou dar continuidade a como eu cheguei nos Estados Unidos, e agora eu vou falar já como eu estava lá, né, o meu primeiro ano, logo depois de ter tomado a decisão da faculdade, e como foi. E eu lembro perfeitamente quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá dia 16 de agosto de 2016 e cheguei para a pré-temporada. E quando eu cheguei lá, parecia um sonho mesmo. Eu cheguei no aeroporto de Duluth, que eu moro atualmente em Superior, né, que é do lado de Duluth. Se vocês quiserem pesquisar aí, pode pesquisar Duluth Superior. É tipo Minnesota, Wisconsin, né? Então Duluth é Minnesota e Superior é Wisconsin. E essa divisa dos estados aí, então o que separa eu de Minnesota é o Lago Superior, que é a divisão entre a minha cidade Superior e a outra cidade Duluth, que já é Minnesota. Enfim, e aí chegando lá, lembro certinho, eu peguei um voo de Guarulhos para Chicago e de Chicago para Duluth. Então eu cheguei em Duluth e aí meu treinador já foi me buscar. E chegando lá, cheguei na faculdade, era quase noite, era tipo tardezinha, era umas 5, 6 da tarde, mas já tava quase noite lá. E aí eu cheguei, fui pro meu dormitório já, arrumei minhas coisas, tudo certinho. E meu roommate, que seria o parceiro de quarto, ele não tava lá na hora, mas ele chegaria 2 dias depois. Então ali começava tudo. E aí essas primeiras 2 semanas de pré-temporada, né, a gente não tem aula, a gente só faz a pré-temporada. E na época a gente tinha um segundo time, então a gente estava treinando e eu me sentia muito bem. Só que quando começou a pré-temporada eu comecei a analisar um pouco do estilo de jogo deles e como funcionava. E os caras eram muito, muito físicos, ou seja, eles estavam muito mais fortes e muito mais rápidos que eu. Eu tive uma grande ajuda nesse meio termo, que foi do Vitor Martins, personal, logo antes de eu ir. Se não fosse ele, eu acho que eu sofreria muito mais, então eu sou muito grato pelo trabalho que ele fez comigo. Vitor, personal aí, galera, o cara é fera, indico ele a todos aí, então quem tiver a oportunidade de trabalhar com ele, cara é animal, muito bom. Então ele me ajudou muito nesse processo. E na época eu ainda tinha o contato daqui pra fora, né? Eu tinha o contato do Otávio e do Felipe, então eles me ajudaram muito no começo. E no meu primeiro ano fiz vários amigos, vivenciei muito os Estados Unidos, fui Thanksgiving com meu amigo, de lá, um americano, um amigo que eu vou falar muito depois. E foi uma experiência gigantesca, assim. O primeiro ano foi aprendizado, porque passei muita raiva, vou ser honesto, passei muita raiva mesmo, porque eu não joguei muito no meu primeiro ano. Joguei pelo segundo time, mas não joguei nada pelo primeiro time, então assim, fiquei chateado com isso. Mas isso era uma falha minha, não era uma falha de ninguém, era falha minha mesmo, por não estar fisicamente bem, porque lá, como eu disse, o jogo é muito físico, então eu não estava fisicamente bem, então por isso não jogava. E como eu falei antes, o Gustavo foi comigo, né? O Gustavo, eu conheci ele aqui no Brasil, na Daqui Pra Fora Performance, quando a gente estava se preparando para ir para a universidade. E aí eu conheci o Gu, e logo na pré-temporada, nessas 2 semanas, ele teve uma torção muito feia e acabou ficando fora por alguns dias. E aí também nesse primeiro ano, né, no meu primeiro semestre, sensacional. Infelizmente eu não joguei muito com o time, mas eu já tinha muitos amigos, já saía com todo mundo do time e era assim uma coisa muito, muito especial para mim, porque foi sempre meu sonho e eu estava vivendo. E aí nesse primeiro ano
falando de futebol, como eu era muito próximo a todo mundo, é, eu sentia na pele o que estava acontecendo. Então a gente chegou na final da conferência e a Casas do Futebol, a gente estava jogando com dois a mais, dois caras do outro time tinham sido expulsos. A gente estava jogando com dois a mais, fomos para a final da conferência com dois a mais na prorrogação, e aí os caras seguraram e fomos para os pênaltis, e para infelicidade nossa a gente perdeu nos pênaltis. Então acabava ali o meu primeiro semestre no futebol, perdemos nos pênaltis pro nosso maior rival, que é a Escolástica, e ali acabava o meu primeiro semestre no futebol. Em termos de aula, estava me adaptando bem, estava indo bem, e também estava aprendendo inglês, que é uma das coisas que eu vou falar mais depois. Sofri muito com inglês até o segundo ou terceiro ano, então estava aprendendo um inglês mais avançado, estava melhorando bastante. E aí veio o segundo semestre do meu primeiro ano, né, que é... O primeiro semestre foi de agosto a dezembro, e o segundo foi do finalzinho de janeiro até o meio de maio. E no segundo semestre a gente tem a Spring Season, né? Então é mais indoor porque neva muito durante o inverno em Superior, em Wisconsin, onde eu moro. E como nevava muito, a gente treinava muito indoor. E como eu tinha falado antes, a transição do futebol de salão para fora, para mim, foi muito difícil porque eu demorei muito. Mas aí, como eu tinha já jogado 11 contra 11, campão, como eu já tinha vivenciado o futebol de salão também, aí essa transição pro indoor, que eles falam lá, o indoor não é um futebol de salão, gente. O indoor é como se fosse um futebol society aqui no Brasil, 7 contra 7, 8 contra 8, numa quadra poliesportiva, que as quadras lá são muito maiores. Então a gente jogava numa quadra fechada e jogava 8 contra 8, 9 contra 9. E aí eu comecei a melhorar bastante, e na época também, isso desde a temporada normal até a Spring Season, que é a temporada antes de verão, eu tive a ajuda de um cara chamado Jonah, que era capitão do time na época, e também tive muita ajuda do Fernando Bicalho, brasileiro. Tive ajuda desses dois e do Jorge e do Dalton, que foram caras que entraram junto comigo no primeiro ano, né? Os dois americanos. E com a ajuda deles, eu comecei a treinar a musculação, ficar melhor fisicamente. E ali começava um gosto pela musculação, que depois eu vou falar mais sobre, que me deu a vontade de fazer, e hoje eu sou apaixonado por musculação. E aí com a ajuda deles eu comecei a treinar forte, musculação, e comecei a ver diferença. Então na Spring Season eu tava muito bem, e então tava treinando muito, e chegaria logo o verão de 2017, né? Como eu fui em 2016, a temporada de 2016 acabou, a gente perdeu na final da conferência, como eu tinha falado, e aí fiz o primeiro semestre de 2017, e aí vinha a temporada de verão de 2017. E nessa temporada, nessa temporada foi uma coisa que foi muito especial para mim, que eu tive a chance de trabalhar pela Atleta Brasil. Super indico para as pessoas que querem ser treinador, para ter uma experiência dessa, porque eu trabalhei durante o verão inteiro de 2017 pela Tetra Brasil e fui treinador em vários estados dos Estados Unidos, treinando crianças de 5 a 16 anos de idade. Foi uma experiência assim inexplicável, aprendi muito e aumentou ainda mais a minha paixão pelo futebol. Então ali foi um divisor de águas. Eu já amava o futebol, mas ali foi o divisor de águas que falou: olha, essa é a sua vida e você vai seguir com isso. Então ali determinou muita coisa. Então sou muito grato pela Atleta Brasil por ter me dado a oportunidade. E isso é uma prévia do que foi meu primeiro ano, né? Tive muitas histórias no primeiro ano.
vou colocar algumas fotos dos meus parceiros aí. Então vou colocar a foto do Bruce, que é o meu melhor amigo de lá. Vai ter foto do Gus também, que é um... O Gus não dá pra falar que é meu melhor amigo, o Gus é tipo um irmão pra mim. Como o Fernando, os brasileiros lá sempre foram muito irmandade entre a gente, sempre poder contar com eles. Aí vai ter foto, vou colocar uma foto, um vídeo do John, ele vai ficar até bravo se ele ver eu ganhando dele no ping-pong, porque a gente tinha essa rivalidade, então no dia a dia a gente jogava ping-pong, porque fora estudar lá, galera, você tem que ter um momento de descontração, então quando você chegar lá, foca no futebol e no estudo, mas tem o seu momento de descontração que é necessário, não dá pra ficar todo bitolado nos dois, só no futebol e só no estudo, porque você tem que ter um momento de descontração também, senão você acaba ficando muito estressado. Então, no momento de descontração a gente jogava truco, jogava ping-pong, futevôlei, brincava, então videogame. Então eu sou pato de muito cara aí no FIFA, então o primeiro ano foi assim, excelente, uma experiência espetacular. E essa é uma prévia do meu primeiro ano aí, quem tá acompanhando o canal aí. Galera, depois se vocês puderem me ajudar, eu preciso saber como é que coloca a legenda em inglês, porque tem muita gente que compartilha o canal lá e eu não sei ainda colocar a legenda em inglês, não sei se eu tenho que fazer por mim mesmo ou se o YouTube faz por conta. Me ajuda aí nesse termo de legenda. E é esse pro vídeo de hoje, meu primeiro ano nos Estados Unidos.